Você sabia que 95% das suas decisões diárias não são suas? Não no sentido que você gostaria de acreditar. Elas foram programadas, instaladas, codificadas dentro de você desde antes de você aprender a falar. E a parte mais cruel é que você chama isso de personalidade, de preferência, de escolha. Mas não é. É controle. Um controle silencioso, elegante, invisível. E funciona porque você nunca duvidou dele. Você acorda no mesmo horário, come os mesmos alimentos, reage da mesma forma, toma as mesmas rotas, repete os mesmos padrões e acha que isso é você. Mas e se eu te dissesse que tudo isso é apenas código? Linhas de comando escritas por outras pessoas, por sistemas, por culturas, por traumas, por publicidade, por expectativas sociais. E o pior de tudo é que você está defendendo esse código como se fosse sua identidade. Você luta por ele, se ofende quando alguém questiona. Mas já parou para pensar que talvez você esteja lutando para proteger a própria prisão? Neste momento, enquanto você ouve estas palavras, há uma guerra acontecendo dentro da sua cabeça. Uma guerra entre quem você realmente é e quem programaram você para ser. E a grande verdade que ninguém quer que você descubra é esta: você pode desprogramar, você pode reescrever, você pode retomar o controle. Mas para isso, você vai precisar fazer algo que a maioria nunca terá coragem de fazer. Olhar para dentro e admitir que quase tudo que você acredita ser seu, não é. Vamos começar pelo óbvio. Desde que você nasceu, foi ensinado a obedecer. Não de forma direta, mas sutil. Quando criança, disseram que chorar era fraqueza, que perguntar demais era desrespeito, que sonhar alto era ilusão, que seguir as regras era ser inteligente. E você acreditou, porque era pequeno, vulnerável, precisava de aprovação. Então você se moldou, cortou pedaços de si mesmo para caber e chamou isso de crescer. Mas crescer não é se moldar. Crescer é se expandir. E você fez o contrário. Foi encolhendo, adaptando, sufocando partes inteiras da sua essência para não incomodar, para não ser rejeitado, para ser aceito. E hoje, décadas depois, você olha no espelho e não reconhece quem está ali, porque aquela pessoa não é você. É uma versão editada, censurada, reprogramada, para funcionar dentro de um sistema que nunca foi feito para te libertar. Foi feito para te usar. E o fez tão bem que você nem percebeu. Você acha que suas opiniões são suas, mas quantas delas vieram de um professor que você admirava, de um influenciador que você segue, de uma notícia que você leu sem questionar? Você acha que suas metas são suas, mas quantas delas foram plantadas por comerciais, por filmes, por comparações silenciosas com pessoas que você nem conhece de verdade? Você acha que seus medos são reais, mas quantos deles são apenas ecos de vozes antigas que disseram que você não era suficiente? A verdade é brutal. Você foi hackeado e o hack foi tão bem sucedido que você defende o hacker. Agora vamos mais fundo, porque aqui a coisa fica perturbadora. Você já reparou que tem pensamentos que não pediu para ter? Vozes internas que criticam, que julgam, que sabotam. De onde elas vêm? Você pode dizer que é a sua consciência, mas eu te pergunto, e se não for? E se forem apenas gravações? Frases que outras pessoas disseram para você tantas vezes que viraram sua voz interna? Pense nisso. Quando você erra, o que você ouve dentro da sua cabeça? Provavelmente algo como: você nunca faz nada certo, você sempre falha, você não presta. Mas essas palavras são realmente suas? Ou são de alguém que um dia te disse isso e você simplesmente acreditou? A mente humana é uma máquina de repetição. Ela não questiona, ela registra. E o que foi registrado repetidamente vira verdade. Não verdade factual, mas verdade emocional. E verdade emocional comanda sua vida muito mais do que lógica.
Então você vive reagindo a gatilhos que nem sabe de onde vieram. Alguém levanta a voz e você trava. Por quê? Porque em algum lugar do passado, voz alta significou perigo. Alguém te ignora e você desmorona. Por quê? Porque em algum momento ser ignorado significou abandono. E agora, adulto, formado, independente, você ainda está respondendo a esses códigos antigos como se fossem leis universais. Mas não são. São apenas programas rodando em loop, e você tem o poder de desligá-los. Mas primeiro, você precisa vê-los, porque você não pode mudar o que não consegue enxergar. Então vamos fazer um exercício. Pense na última vez que você reagiu de forma exagerada a algo pequeno. Talvez alguém te cortou no trânsito e você explodiu. Talvez alguém te criticou e você passou o dia ruminando. Ou talvez alguém não respondeu sua mensagem e você criou 10 teorias sobre por que te odeiam. Agora me responda, essa reação foi realmente sobre o evento ou sobre algo muito mais antigo? A verdade é que quase nunca reagimos ao presente. Reagimos ao passado disfarçado de presente. Aquele motorista que te cortou não é o problema. O problema é que quando criança, você foi constantemente interrompido, ignorado, desrespeitado. E agora, qualquer sinal de desrespeito aciona o alarme. A pessoa que não respondeu não é o problema. O problema é que em algum momento da sua vida, silêncio significou rejeição. E agora, qualquer silêncio te joga de volta naquele lugar. Você não está vivendo no agora. Você está revivendo o antes. E enquanto fizer isso, nunca será livre, porque o passado não muda. Mas a forma como você o interpreta, sim. E é aí que começa a desprogramação. Você para de reagir automaticamente e começa a observar. Você pergunta, por que estou sentindo isso? De onde vem essa emoção? Que parte de mim está sendo ativada agora? E quando você faz isso, algo mágico acontece. Você cria espaço. Espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço você encontra liberdade. Mas vamos ser honestos. Observar não é fácil. Porque observar significa enfrentar. E enfrentar dói. Significa admitir que aquela pessoa que te machucou talvez estivesse machucada também. Significa reconhecer que você não é vítima de tudo, que em alguns casos você escolheu permanecer. Significa aceitar que parte da sua dor você mesmo perpetua, repetindo padrões, escolhendo pessoas parecidas, criando os mesmos cenários. Isso não é culpa, é ignorância. Ignorância no sentido mais puro. Você simplesmente não sabia, mas agora sabe. E saber muda tudo, porque agora você pode escolher. Você pode ver o padrão e sair dele. Pode reconhecer o gatilho e não apertar. Pode ouvir a voz interna e questionar se ela está dizendo a verdade ou apenas repetindo uma mentira antiga. E quanto mais você faz isso, mais fraco o programa fica. Até que um dia, ele simplesmente para de rodar. E você percebe que está pensando diferente, reagindo diferente, escolhendo diferente. Não porque se esforçou, mas porque se desprogramou. Agora vamos falar sobre algo que poucos têm coragem de admitir. Você está viciado em ser quem você sempre foi, mesmo que isso te destrua, mesmo que te limite, mesmo que te sufoque. Você se apega à sua identidade como se fosse a única coisa que te define. E no momento em que alguém sugere que você pode ser diferente, você resiste. Por quê? Porque mudar significa morrer. Não literalmente, mas simbolicamente. Significa matar a versão de você que conhece, que controla, que prevê. E o cérebro odeia imprevisibilidade. Prefere a dor conhecida do que a incerteza do desconhecido. Então, você continua fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes, e chama isso de azar, de destino, de falta de oportunidade. Mas não é nada disso, é programação. Você foi condicionado a acreditar que é assim, que você é do jeito que é e pronto, que personalidade não muda, que adulto não muda. Mas isso é mentira.
Neurociência já provou, o cérebro é plástico. Ele muda, se adapta, se reconstrói, mas só se você permitir. E permitir significa estar disposto a desconforto, a estranheza, a sensação de não saber quem você é por um tempo. Porque desprogramação é exatamente isso. É um vazio temporário, onde o antigo já foi e o novo ainda não chegou. E é assustador, mas é necessário. Porque só no vazio você pode reconstruir de verdade. Aqui vem a parte mais sombria. E eu preciso que você preste atenção, porque isso vai contra tudo que te ensinaram. Você não precisa de mais motivação. Você não precisa de mais disciplina. Você não precisa de mais informação. Você precisa de menos ruído, menos distração, menos gente dizendo quem você deveria ser. Menos conteúdo te bombardeando com ideias que não são suas. Você está sobrecarregado, sua mente está cheia de lixo, e enquanto estiver assim, nunca vai conseguir ouvir a única voz que importa, a sua, a verdadeira, não a que foi treinada para agradar, não a que foi moldada para se encaixar, mas a que existe no fundo, quieta, esperando. Essa voz não grita, ela sussurra, e só é ouvida no silêncio. Então, se você realmente quer se desprogramar, o primeiro passo é criar silêncio. Desligue, saia das redes, pare de consumir, pare de buscar respostas fora e sente com você mesmo, sem celular, sem música, sem distração, só você e seus pensamentos. E vai ser horrível no começo, porque você vai ouvir tudo que estava evitando, todo medo, toda dúvida, toda insegurança, mas continue, porque depois do caos vem a clareza, e na clareza você finalmente se encontra. Agora vamos aplicar isso de forma prática, porque teoria sem ação é só ilusão. Então escute com atenção. Nos próximos 7 dias, você vai fazer o seguinte. Primeiro, toda manhã, antes de pegar o celular, você vai sentar em silêncio por 5 minutos. Sem música, sem meditação guiada, sem nada. Só respiração e observação. Você vai observar seus pensamentos sem julgá-los. Vai deixá-los passar como nuvens e vai perceber que a maioria deles é repetição. Segundo, toda vez que sentir uma emoção forte, você vai pausar, vai colocar a mão no peito, respirar fundo 3 vezes e perguntar: o que estou realmente sentindo? De onde isso vem? Que parte de mim está ativada agora? E vai anotar, porque escrever traz clareza. Terceiro, você vai identificar uma crença que sempre teve sobre si mesmo. Pode ser algo como: eu não sou bom o suficiente, eu sempre falho, ninguém me entende. E vai questionar, vai buscar evidências reais, não emocionais, vai perguntar: isso é verdade sempre? Ou só às vezes? De onde veio essa crença? Quem me disse isso primeiro? E vai perceber que na maioria das vezes é uma mentira que você aceitou como verdade. Quarto, você vai cortar uma fonte de programação externa. Pode ser uma rede social, um grupo de WhatsApp tóxico, um noticiário que só te deixa ansioso. Não precisa ser para sempre. Só 7 dias. E vai observar como sua mente muda sem aquele input constante. Esses 4 passos não vão te transformar da noite para o dia, mas vão te mostrar que você pode, que você tem poder, que você não está preso. E essa percepção é o começo de tudo. Mas cuidado, porque no momento em que você começa a se desprogramar, o sistema reage. As pessoas ao seu redor vão estranhar, vão dizer que você mudou, que está diferente, que está distante, e vão tentar te trazer de volta. Não por maldade, mas por medo, porque a mudança delas te confronta com a estagnação delas. E ninguém gosta de ser confrontado, então vão te testar, vão te provocar, vão tentar te encaixar de novo na caixa onde você sempre esteve. E aqui você tem uma escolha: voltar para agradar ou continuar para se libertar. E a verdade é que a maioria volta, porque solidão assusta mais que prisão.
Mas os poucos que continuam, esses descobrem algo extraordinário, que do outro lado da desprogramação existe uma versão de você que você nunca conheceu. Uma versão livre, autêntica, inteira. E quando você a encontra, percebe que valeu cada segundo de desconforto. Agora, a parte que ninguém fala. Desprogramar não é um evento, é um processo. Não tem fim, porque a vida toda, novos programas tentarão se instalar. Novos condicionamentos, novas crenças, novas vozes. E você vai precisar estar atento, vai precisar questionar, vai precisar escolher conscientemente o que entra e o que sai. Isso não é paranoia, é responsabilidade. Responsabilidade sobre sua própria mente. Porque se você não escolhe o que entra, alguém escolhe por você. E geralmente não é a seu favor. Então, a partir de agora, trate sua mente como você trata seu corpo. Não coloca qualquer coisa nela. Filtra, seleciona, protege. Porque sua mente é o único lugar onde você realmente vive. E se ela não for sua, você não tem nada. Tem uma coisa que preciso te dizer antes de seguirmos. E isso pode incomodar, mas precisa ser dito. Você tem medo de ser livre. Sim, você. Mesmo dizendo que quer liberdade, uma parte de você tem pavor dela. Por quê? Porque liberdade é responsabilidade. É não ter mais ninguém para culpar. É olhar para a sua vida e saber que ela é exatamente o reflexo das suas escolhas. E isso é aterrorizante, porque enquanto você se sente vítima, pode se esconder, pode dizer que o mundo é injusto, que as pessoas são ruins, que a sorte não te favorece. Mas quando você se liberta, não tem mais desculpa. E aí, ou você age, ou admite que prefere a prisão. E muitos preferem, porque na prisão, alguém te diz o que fazer. Na liberdade, você tem que descobrir. Na prisão, você tem companhia. Na liberdade, às vezes, você anda sozinho. E solidão, quando mal compreendida, parece abandono, mas não é. Solidão é encontro. Encontro com você mesmo. E se você nunca se encontrou de verdade, vai parecer estranho no começo. Mas depois, vai ser a coisa mais natural do mundo. Porque finalmente, você vai estar em casa. Não em um lugar, em você. Eu vou te contar algo que aprendi da forma mais difícil. Não adianta desprogramar só a mente se você não desprograma o corpo. Porque o corpo guarda memória. Ele sabe quando você está em perigo, mesmo que sua mente diga que está tudo bem. Ele trava quando sente medo, mesmo que você tente racionalizar. Então, desprogramar é também liberar o corpo. E você faz isso através de movimento, de respiração, de toque consciente. Quando você sente ansiedade, não fuja dela. Respire fundo e sinta onde ela está no corpo. Peito, estômago, garganta. E respire para aquele lugar. Mande ar, mande presença. E vai perceber que a sensação diminui. Porque ansiedade não resiste à atenção. Ela se alimenta de evitação. Quando você enfrenta, ela perde força. O mesmo vale para a raiva, para a tristeza, para qualquer emoção que você foi ensinado a esconder. Não esconda. Sinta, processe, libere. Porque emoção reprimida vira sintoma, vira doença, vira autossabotagem. E você não quer isso. Você quer fluir. E para fluir, precisa estar limpo. Corpo e mente. Vamos falar agora sobre algo que vai mudar completamente a forma como você se relaciona com o mundo. Escute isso com atenção máxima. A maior programação que existe é a crença de que você precisa de algo externo para ser completo, que você precisa de sucesso para ter valor,
que precisa de relacionamento para ser amado, que precisa de dinheiro para ser seguro. Mas, e se eu te dissesse que você já é completo, que tudo que você busca fora, você já tem dentro, que o amor que você procura em outra pessoa, você pode dar para si mesmo, que a validação que você busca no trabalho, você pode encontrar no seu próprio reconhecimento, que a segurança que você persegue no dinheiro, você pode construir na sua própria confiança. Isso não é discurso motivacional, é reprogramação profunda. Porque quando você entende que não precisa, você para de mendigar. E quando para de mendigar, você para de se vender. E quando para de se vender, você recupera seu poder. Aí sim, você atrai, não por desespero, mas por plenitude. E o que vem para você nesse estado é alinhado, é real, é seu. Agora, o passo mais importante de todos, e eu preciso que você faça isso, não amanhã, agora. Pegue um papel e uma caneta e escreva a seguinte frase: eu escolho me desprogramar. E, embaixo, escreva 3 crenças que você quer abandonar. 3 vozes internas que não são suas, 3 padrões que te limitam. E ao lado de cada uma, escreva a nova crença que você escolhe instalar. Não precisa acreditar ainda, só precisa escolher. Porque escolha é o primeiro ato de poder. E quanto mais você escolhe conscientemente, mais forte fica. Então, escolha. Todos os dias. A cada pensamento. A cada reação. A cada decisão. Escolha quem você quer ser, não quem te disseram para ser. E com o tempo, a escolha vira hábito, o hábito vira identidade, e a identidade vira realidade. Aqui está a verdade final, e ela é ao mesmo tempo libertadora e assustadora. Você nunca vai estar totalmente desprogramado. Sempre vai haver camadas, sempre vai haver algo novo para descobrir, para questionar, para liberar. Está tudo bem, porque a jornada não é sobre chegar, é sobre caminhar, é sobre estar cada vez mais consciente, cada vez mais presente, cada vez mais você. E quando você entende isso, a pressão desaparece. Você para de se cobrar perfeição, para de se comparar, para de correr atrás de uma versão idealizada de si mesmo e simplesmente vive intensamente, autenticamente, livremente. E essa, meu amigo, é a maior vitória que existe. Não conquistar o mundo, mas conquistar a si mesmo. Não provar para os outros, mas provar para você que você pode, que você consegue, que você é capaz de se libertar. E quando você faz isso, algo interessante acontece. Você inspira, sem querer, sem forçar, apenas por existir de forma plena. E outros começam a questionar, começam a buscar, começam a se libertar também. E aí, a transformação deixa de ser individual e se torna coletiva. E o mundo muda, uma mente desprogramada por vez. Então, se você chegou até aqui, eu te faço um convite. Não é um convite para me seguir, é um convite para você se seguir, para você se ouvir, para você se escolher todos os dias, em cada pequena decisão. Porque a revolução não acontece nas ruas, acontece dentro de você. E quando você muda por dentro, tudo muda por fora, não imediatamente, mas inevitavelmente. Então vá. Desprograme-se, liberte-se, reconstrua-se e viva, realmente viva, não como te ensinaram, mas como você escolhe, porque no final a única coisa que importa é essa. Você viveu a vida que quiseram para você ou a vida que você quis para você? E a resposta para essa pergunta só você pode dar. Então responda e haja de acordo, porque o tempo passa e um dia vai ser tarde demais para começar. Mas hoje não. Hoje ainda é tempo. Hoje você ainda pode escolher. Então escolha, e que essa escolha te liberte de uma vez por todas.